querido irmão, e nesse exato momento, depois desse período de louvor abençoado, quero convidar você para ler um texto da Bíblia Sagrada comigo, pois hoje nós estaremos aqui dando continuidade à nossa série de exposição sobre a confissão de fé da nossa confissão de fé da Igreja Congregacional. Na verdade, nós demos início ainda quando estávamos nos reunindo, e hoje nós seguiremos por aqui virtualmente, mas quero convidar você a abrir a confissão de fé, se você tiver, na lição 3, que fala do decreto eterno de Deus. Nós estaremos hoje trabalhando ou falando um pouco a partir do inciso número 3. E o inciso número 3 vai nos trazer uma característica sobre o eterno propósito de Deus, que é a predestinação. Vai tocar esse tema, um tema profundo, um tema um pouco difícil, mas que é de louvor a Deus, que é um tema onde nós temos aqui para a edificação da vida da igreja. E o inciso 3 vai começar dizendo o seguinte: aqueles dentre a humanidade que são predestinados para a vida. Amados, a predestinação é uma doutrina bíblica, porque antes de dizermos que a predestinação é algo que foi inventado pela cabeça humana, antes de você dizer que a predestinação é coisa do demônio, quero dizer para você que a predestinação é algo bíblico, e Deus inspirou homens para falar sobre a predestinação, falar sobre a doutrina da eleição de modo geral. E, amados irmãos, o primeiro texto para nós meditarmos em relação a esse tema está aqui em João capítulo 10, versículo 27 e 28. Olha o que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Um fato interessante aqui que a nossa confissão trabalha, ela inicia dizendo que aqueles dentre a humanidade que são predestinados para a vida. E nesse sentido aqui, nós vemos que a predestinação, a palavra de Deus demonstra aqui que os homens, que o povo que foi alvo da predestinação, eles têm um propósito de vida, o propósito foi para que eles vivessem para Deus, para que eles estivessem em Deus, para que eles se relacionassem com Deus. E o fato interessante é que esses que são predestinados estão guardados na palma da mão de Deus, e não existe lobo, não existe anjo nem demônio que possa os arrebatar da mão do nosso Pai. O predestinado, aquele que está em Deus, ele jamais conseguirá perder-se, pois Deus o sustenta, o fará perseverar na sua própria mão. Então, aquele que é predestinado, ele está seguro em Deus, é chamado por Deus, ele conhece a voz de Deus. Todo predestinado é uma ovelha, e toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Outro texto também que serve para a nossa meditação é Romanos capítulo 8 e o versículo 30. Veja bem o que diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Antes de você dizer que a predestinação é apenas vazão para o ser humano pecar, é apenas desculpa para crente pecar, não é isso. A predestinação bíblica aqui está dizendo que Deus nos chamou. E nos chamou para quê? Nos chamou para sermos justificados. Ele nos justificou. E aqui nesse versículo está embutida uma doutrina futura, uma promessa futura. É de que um dia, lá na eternidade, seremos glorificados de forma definitiva. Ou seja, todo predestinado, ele está, em primeiro lugar, guardado nas mãos de Deus, e em segundo lugar, ele foi chamado para a justiça, ele foi chamado para ser justificado, e não para viver uma vida promíscua, não para viver uma vida de qualquer jeito. Então, se você se considera um predestinado de Deus ou por Deus, isso significa que você é alguém que vive de forma agradável perante o Senhor, você é uma pessoa que vive para agradar a Deus. Outro texto também aqui para nossa reflexão, que endossa muito o que estamos falando, é 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Veja o que o texto diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, está falando em relação a Cristo? Ele está dizendo que o ser de Deus, a pessoa de Deus, nos salvou e nos chamou para quê? Para uma santa vocação, ou pela sua santa vocação. O predestinado, ele não tem agora mais prazer no pecado, mas ele é chamado para uma santa vocação. A palavra de Deus é exaustiva nisso. Relata isso com bastante profundidade, que o predestinado, ele foi chamado unicamente para a santidade, ele foi chamado para essa vocação santa que vem da parte de Deus. Outro texto também que temos para ainda aprofundar sobre esse assunto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 9, onde a palavra de Deus diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Isso aqui é algo bastante inovador e algo que enche o nosso coração de gozo, porque todo aquele ao qual Deus predestinou, todo aquele ao qual Deus chamou, não foi um chamado carnal, não foi um chamado para carnalidade, mas foi um chamado para obediência, para santidade. E outra, todos aqueles que Deus chamou e justificou, esses agora estão livres da condenação, estão livres da ira de Deus. Então, se você e eu somos predestinados por Deus, se nós nos enquadramos nesse sentido, se nós estamos vivendo uma vida reta no seu sentido, dando o melhor que podemos para agradar a Deus, para glorificar o seu santo nome, nós, queridos irmãos, estamos livres da ira de Deus. A ira de Deus já não nos toca, a ira de Deus já não perpassa sobre nós. Outro texto aqui que destaca bastante aquilo que estamos falando é o livro de Efésios, capítulo 1 e o versículo 4, onde diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Você e o povo de Deus, nós temos uma missão, e a nossa missão é viver de uma forma irrepreensível perante os homens. O chamado de Deus é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Então aqui cai por terra mais uma vez a falácia de que os predestinados ou os que acreditam na predestinação é para se esconder ou é para praticar o pecado. Não, a predestinação bíblica aqui nos traz uma responsabilidade da santidade, nos leva aqui a viver uma vida agradável perante o Senhor. Outro fato aqui interessante, ainda em Efésios capítulo 1, versículo 4, é que nós fomos escolhidos, veja aí o texto comigo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aqui também cai por terra a ideia de que o homem escolhe Deus, o homem é quem dá o primeiro passo para Deus. Não, segundo o texto aqui, nós fomos escolhidos para a santidade, para a irrepreensibilidade antes da fundação do mundo. Logo, somente o tempo da predestinação que vem antes da fundação do mundo já nos demonstra aqui que nós, como seres humanos, não temos escolha nenhuma. O primeiro passo quem deu foi Deus. Ele, na eternidade, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Jesus Cristo. Então, se eu e você entendermos a palavra de Deus como de fato era, se nós formos sinceros com a Bíblia Sagrada, nós vamos entender aqui que o eleito é escolhido por Deus antes mesmo de existir, e nós somos apenas alvos agora do propósito eterno de Deus. Outro texto aqui também que nos declara isso, como John Piper disse, né, Romanos capítulo 9, que é o grande tigre, né, para devorar o argumento, né, dos arminianos, ou o argumento que parte deles. E Romanos 9, a partir do versículo 11 até o 16, nos destaca algo bom, muito interessante. Ele diz: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O Romanos 9 aqui nos deixa algo esclarecedor. Deus amou um e aborreceu ou odiou o outro.
mesmo antes deles terem nascido. Aí eu te pergunto, há injustiça da parte de Deus em relação a isso? Deus, nesse momento, podemos considerar Deus injusto? Nós podemos entender que Deus não tem o direito de odiar ninguém, muito pelo contrário. O que a Escritura nos diz é que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E se você se considera um alvo da misericórdia de Deus, que você seja grato, que você seja totalmente devoto a essa salvação, essa tão grande salvação que foi entregue a você de forma incondicional, que foi entregue a você de forma graciosa. E não devemos olhar para Deus como um inimigo, mas devemos olhar para essa tão profunda doutrina e devemos nos maravilhar nela e aceitar o que a palavra de Deus nos instrui. E passando agora para o nosso inciso 4, o inciso 4 da nossa confissão de fé, ele vai trazer mais uma ideia agora do procedimento dos eleitos aqui nessa terra e como Deus trata os eleitos aqui nessa terra. E temos bastante textos bíblicos para embasar a nossa argumentação, pois vai nos tratar aqui o inciso 4, dizendo que nós, na posição de eleitos, ou Deus escolhe os eleitos para amá-los, para adotá-los, e a remissão dos nossos pecados só pode ser feita na pessoa de Deus. Deus é o único que pode nos redimir através de quem? Da pessoa amada de Cristo Jesus. Então, existe um número que é insondável, que nós não sabemos, mas que nós, como povo eleito de Deus, somos alvo da graça de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu, por sua infinita bondade, nos redimir. E falar sobre remissão, eu me lembro de quando eu jogava bola, ou quando eu joguei bola há uns dias atrás. E no momento do jogo, eu estava na zaga, né? Estava um pouco atrás. E no momento do jogo eu fui correr atrás da bola e vinha um do time adversário em minha direção. E ele adiantou a bola e eu fui em direção para ele, fui chutar a bola. E no momento que eu fui chutar a bola, o que aconteceu foi que eu furei. Eu errei, a bola passou direto, ele passou por mim, chutou a bola e conseguiu fazer o gol. Nesse exato momento você imagine o nível de decepção ou de raiva dos meus companheiros do mesmo time. E momentos depois, um lance depois, a gente teve uma falta do outro lado do campo, contra o nosso time adversário, e o atacante chutou a bola bateu na barreira e sobrou para mim. Quando sobrou para mim, eu chutei a bola e consegui fazer o gol. E ao fazer o gol, todo mundo agora começou a comemorar, e teve um até que falou: olha, tu se redimiu, tu conseguiu redimir. E falar sobre remissão, ou trazendo esse contexto, o que Jesus fez por todos os eleitos aqui na face da terra foi exatamente isso. Nós erramos, nós de forma espiritual deixamos o inimigo fazer o gol, nós deixamos o inimigo prevalecer, mas Cristo Jesus veio até a terra, ou de forma voluntária. Cristo Jesus veio até a terra de forma, ele se doou, e ao vir aqui até a terra, ele veio para nos redimir. O erro que nós cometemos em relação ao nosso inimigo, Jesus veio para redimir-se, e os méritos de Jesus foram imputados, todos imputados na nossa vida. Então, o castigo que era para ser sobre nós, foi sobre ele. E os méritos que recaiu sobre ele, ele nos presenteou, ele nos deu, e de graça nós recebemos os seus méritos. A remissão é alvo de Deus para a vida de todos os eleitos aqui nessa terra. E se você foi redimido pela palavra de Deus, se você já se arrependeu dos seus pecados, creia que você é alvo máximo de Deus, que Deus tem um plano maravilhoso de salvação e que incluiu você por apenas a misericórdia. E algo bastante interessante dos redimidos é que todo o plano da salvação, ele funciona de uma forma brilhante, e todos aqueles que foram redimidos por Deus podem agora ter a confiança de ser adotados, né, por Deus. Se você se sentia só antes de ter Cristo Jesus, ou se você ainda, mesmo tendo Cristo Jesus, você se sente só, não se sente amado pelos seus pais, não se sente amado pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, entenda, Jesus Cristo, ele te ama com um amor incondicional de um pai que ama um filho.
O amor de Cristo é de uma forma extraordinária sobre nós. O Pai nos ama, Ele nos adota, Ele nos coloca para a sua família e de uma forma que para que nós nunca mais venhamos a sair. Todos os eleitos de Deus são adotados de uma forma extraordinária para servir a Deus. Outra coisa que é característica dos eleitos é que são santificados por Deus. É aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. Nós passamos agora a servir a Deus e a cada dia melhorar. É a cada dia buscando melhoras, é a cada dia crescendo em graça, é a cada dia crescendo em conhecimento. Isso é uma característica totalmente dos eleitos. E no nosso inciso 5, vai tratar aqui algumas questões que é de bastante valia para nós também. E de forma inicial, para entrarmos aqui no nosso inciso número 5, eu quero lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é: seria Deus injusto se Ele deixasse um homem seguir os seus próprios caminhos? Se Ele deixasse um homem e uma mulher, deixasse a humanidade seguir seus próprios desejos e prazeres? Deus seria injusto em deixar o homem fazer a sua própria vontade? A resposta para isso é obviamente que não. Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, é um Deus livre. Ele sim tem livre-arbítrio. Nós estamos vendo aqui, biblicamente falando, através da nossa confissão de fé, que não existe livre-arbítrio no seu sentido salvífico para o homem. O homem não pode se salvar por si só, pois o plano vem de Deus antes da fundação do mundo. E aqui um texto da Escritura Sagrada, eu quero que você confira comigo, é o Romanos capítulo 9, e o versículo 16 e o 18, ou até o 18, que diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Queridos, a salvação não depende de quem quiser. Afinal de contas, nós, como seres humanos, nenhum de nós queremos a salvação. Não depende de quem corre, de quem se esforça, de quem dá cesta básica para tentar se redimir diante de Deus, de quem dá esmola com a proposta de honrar a Deus, mas com segundos interesses para se autopromover. Não depende disso. A salvação vem unicamente da pessoa de Deus. A salvação vem unicamente de Deus e não existe nada que nós possamos fazer para obtê-la, senão o arrependimento do pecado é só uma consequência daquilo que aconteceu antes dos tempos, antes de Deus fundar o mundo. Aí talvez você pode estar meio que triste ou até dizendo: não, mas eu não aceito essa doutrina, isso para mim não faz sentido, tal. Para você, possa ser que não faz sentido, mas o que a Escritura diz, isso é o que nós devemos seguir. E existe um conselho de Paulo para aqueles que tendem a contender com a palavra de Deus, que tendem a não querer concordar com o que está escrito. E é Romanos ainda, no capítulo 9, no versículo 20 e o 21, olha o que diz: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Queridos, Deus tem massa e Deus tem a sua humanidade. Ele pode levantar uns para a sua honra e outros para a sua desonra. Por que não? Ele é o dono de tudo, ele é aquele que pode fazer todas as coisas. E nós, queridos, não podemos contender contra o nosso Criador. Nós devemos apenas agradecer por as bênçãos, pelas benesses que Ele tem feito na nossa vida. Outro texto também da Bíblia Sagrada que nos ajudará a entender isso é o livro de João, capítulo 15, versículo 16. Vejam: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Queridos, não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo quem nos escolheu a nós. Foi Cristo quem nos possibilitou a vida eterna. Foi Cristo que nos possibilitou a salvação. E nós devemos apenas agradecer, devemos apenas aceitar esse presente gratuito. Devemos apenas dar graças a Ele, porque Ele fez isso para nós Ele fez de graça. E mais uma vez aqui nós vemos que o chamado de Deus foi para que nós viéssemos a dar fruto. Não foi para que viéssemos viver uma vida relaxada. Não foi para que a gente viesse viver uma vida de qualquer jeito, mas sim uma vida agradável, obediente a Deus, pois o eleito tem o hábito de estar unido a Cristo. O eleito tem o hábito de se reunir com o seu Pai.
E por fim tem muitos outros textos, mas queremos nos destacar apenas esse. E para o vídeo não ficar tão longo, mas é Atos 13:48. Esse é um texto que destaca bem a doutrina da eleição e da predestinação. Veja comigo o que diz. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Queridos, a proclamação do Evangelho é algo bíblico. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Devemos sim divulgar o Evangelho de Cristo para todo ser humano. Porém, todos aqueles que são eleitos de Deus serão tocados pela palavra e ouvirão a voz do seu pastor e se chegará para ouvir a palavra de Deus, se aceitarão a Cristo, vão se arrepender dos seus pecados e crerão no Senhor. O Atos 13:48 diz aqui que só foi salvo, só aceitou, só chegou a crer aqueles que estavam destinados a crer. Ou seja, por mais que nós venhamos pregar, os que estão destinados a crer, esses sim crerão. Essas são as verdades da Escritura. Aí talvez você pode dizer, e com isso, o que é que isso serve para a minha vida? Ou que, de forma aplicativa, o que é que isso tem significado para mim? Em primeiro lugar, a doutrina da eleição deve causar em nós admiração pelo ser de Deus. Um ser que antes da fundação do mundo nos escolheu, um ser que antes da fundação do mundo nos quis amar de forma incondicional, um ser que desejou abrir os seus braços para nós, que desejou abrir o seu coração, dar a sua vida em favor de muitos. Em segundo lugar, essa doutrina também deve causar em nós, amados irmãos, reverência. Devemos reverenciar o ser de Deus, devemos reverenciar a palavra de Deus, devemos ser reverentes, pois essa doutrina é uma doutrina santa. Estamos tocando aqui em um tema eterno, em um tema que vem antes da eternidade e que vem desde sempre, desde toda a consciência de Deus. Essa doutrina, esse pensamento bíblico santo estava planejado. Em terceiro lugar, devemos a cada dia nos apropriar dessa doutrina e ser cada vez mais humildes. Devemos nos humilhar perante o Senhor, devemos estar diante dele de forma humilde. Por quê? Porque ele nos escolheu, porque o primeiro passo quem dá é ele quem faz aquilo que nós não podemos fazer. É ele quem nos enche, é ele quem nos salva, é o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós. Nós somos seres criados por Deus para agradá-lo, para viver para a glória dele. O pecado nos afastou, o pecado nos distanciou, mas Deus, ele decide nos unir de novo. Ele faz isso através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E isso aqui é algo bíblico e é algo que nós até participamos. Ou quantos de nós nunca oramos dizendo a Deus assim: Deus, vá lá, salve, Senhor, que o Senhor possa salvar. Quando nós fazemos essa oração, fazendo o pedido a Deus para que Deus venha a salvar, nós estamos admitindo que Deus é todo poderoso para salvar, que Ele pode salvar. E Deus faz isso livremente, independente do homem. Deus entra no nosso coração e muda a nossa história. Ele é o ser primário, ele é o primeiro personagem, é o principal personagem. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos irmãos, que nessa noite, ou nessa manhã, ou tarde, ou a hora que você ver esse vídeo, que você possa glorificar a Deus, que você possa dizer a Deus o quanto você é grato a Ele por tamanha salvação, por essa salvação que nos une. E para finalizar, tem uma frase de Agostinho, um grande teólogo, um grande homem de Deus, que viveu nos tempos atrás e que deixou um legado incrível. Diz o seguinte, a frase de Agostinho: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração ainda inquieto, enquanto não descansar em ti. Queridos, eu e você como eleitos de Deus, eu e você como povo escolhido de Deus, estaremos inquietos enquanto o Pai não vir sobre nós, enquanto o nosso coração não achar descanso no ser de Deus. Então, nesses momentos de tribulação,
nesses momentos difíceis, que você possa encontrar descanso naquele que criou você para a glória dele, que você possa descansar no ser de Deus e que essa doutrina bíblica possa fazer parte da sua consciência, possa fazer parte da sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.